Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. Nesse vídeo eu vou falar sobre a nova emissão de cotas do Vinci Shopping Centers, o VISC11, um dos maiores e com maior número de cotistas, fundos imobiliários que existem no mercado brasileiro. Inclusive, eu já queria deixar a pergunta para você. Você é cotista do VISC11? Sim ou não? Deixa um comentário aqui embaixo, tá? Passa agora para o roteiro. Antes de falar sobre essa nova emissão, queria dar um recadinho rápido, tá? As inscrições para a Sociedade Milionária estão abertas, pelo menos no momento que esse vídeo está sendo liberado. Caso você queira ingressar na Sociedade Milionária, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo também no primeiro comentário. A Sociedade Milionária é meu curso sobre renda variável, onde eu mostro como você pode investir na Bolsa de Valores através de um método simples e efetivo para criar múltiplas fontes de renda passiva e garantir o seu futuro financeiro, tá? Então, além de você ter todo um conteúdo completo sobre fundos imobiliários, ações aqui no Brasil, ativos no exterior, você ainda vai levar 3 bônus se decidir fazer sua inscrição hoje na Sociedade Milionária. O bônus 1 é um acesso definitivo à Sociedade Milionária. Em vez de ser um acesso temporário por apenas 12 meses, você vai ter um acesso definitivo por tempo indeterminado ao curso. Você paga um pouco mais caro para poder ter acesso a ele por tempo indeterminado, em vez de ser por apenas 12 meses. O segundo bônus é que você também vai receber acesso definitivo ao Renda Forte, que é o meu curso de renda fixa e tesouro direto. E o terceiro bônus é o acesso à minha carteira completa de investimentos, inclusive as futuras atualizações. Porque assim você vai ver na prática tudo aquilo que eu ensino na teoria sendo colocado em prática com o meu próprio dinheiro, tá? Os mesmos ativos que eu escolho, tanto de fundos imobiliários, ações, ativos lá no exterior. Inclusive um deles é o próprio VISC11, é um dos 19 fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira, tá? Então, passado esse lembrete, feito esse alerta para vocês, vamos dar uma olhada agora nas informações sobre a nova emissão de cotas do VISC11. Falando rapidamente sobre o fundo, tá? É um fundo imobiliário que fez a IPO em 2017, relativamente mais recente, né? Mas já tem um histórico superior a 5 anos, então tá bem tranquilo em relação a isso. Já tem mais de 5 anos, dá para você estudar, boas informações para você tomar uma decisão em relação a isso. Esse histórico ajuda muito na hora de decidir por fundos imobiliários para investir, né? Porque às vezes fundos muito novos, aquela quantidade pequena de informações não é suficiente para você tomar uma decisão. Com mais de 5 anos desde que ele começou a ser negociado, você já tem informações mais que suficientes. É um fundo já robusto, com patrimônio líquido superior a 2 bilhões de reais e de acordo com a quantidade de cotas hoje, ele está sendo negociado, o valor patrimonial dele por cota está em R$ 114,98, tá? Aproximadamente R$ 115 o valor patrimonial dele por cota. Ele está sendo negociado acima disso, isso é um bom sinal. Muita gente acha que está sendo caro, não, isso mostra que ele tem qualidade. Se as pessoas estão topando pagar um pouquinho mais caro do que de fato o patrimônio dele vale, é porque ele tem qualidade. Hoje ele tem participação em 20 shopping centers, tá? Então ele tem 20 ativos em seu portfólio. E esses 20 shoppings estão espalhados por 12 estados nas 5 regiões do Brasil. Então, o VISC11, né, o 20 Shopping Centers, é o fundo imobiliário de shopping mais diversificado que a gente tem no Brasil, tá? Em relação à quantidade e em relação à diversificação geográfica também. Isso é mais um ponto positivo, né? Múltiplos imóveis, múltiplos inquilinos, múltiplas localizações. A vacância dele está razoavelmente baixa, tá? Vacância abaixo de 10%. É uma vacância que está controlada, está em 7,6%, já teve um pouquinho menor, mas está num patamar bem controlado. Historicamente é um fundo que tem uma vacância mais controlada mesmo. E os rendimentos eles vêm crescendo nos últimos 3 anos, né? Notadamente ali, o ponto de virada foi ali na pandemia, né? Na pandemia, muitos fundos de shopping, por motivos óbvios, tiveram quedas bruscas em seus rendimentos, porque vários shoppings foram inclusive fechados durante pelo menos o período mais pesado lá da pandemia, e com a reabertura desses shoppings e a volta da frequência, as lojas foram reocupadas, voltaram a pagar seus aluguéis e com isso os rendimentos dos fundos de shopping de maneira geral vieram retomando. E desde então, o VISC11 talvez tenha sido um dos fundos de shopping de melhor desempenho, pelo menos em termos de rendimentos pagos também. Ele cresceu na velocidade muito boa, mesmo quando ele estabilizou lá no ano passado, nos últimos 12 meses ele cresceu ainda mais, superando os patamares pré-pandemia, né, lá em 2019. Então é um fundo que está, em termos de geração de valor para o cotista, num patamar muito bom. Também em relação ao preço de cota, ele tem entregue também esse tipo de valorização. Então é um fundo que vem desempenhando bem, pelo menos até agora vem desempenhando bem.
Falando agora especificamente dessa nova emissão, tá? A nona emissão de cotas, ela pretende captar 305 milhões e tem um lote adicional aí de 87 milhões e meio, tá? Então vai dar aproximadamente aí quase 400 milhões, vamos dar uma arredondada aí para cima, quase 400 milhões ele pretende captar. Vai aumentar o portfólio em aproximadamente aí 15 a 20%. O tamanho do patrimônio líquido dele, tá? O preço de subscrição está sendo de R$ 117,09, preço de R$ 114,98, que é exatamente o valor patrimonial dele por cota, mais os custos um pouquinho salgados. Então, no total, se você quiser subscrever as cotas daqui você tem direito, você vai ter que pagar R$ 117,09 por cota. Considerando que ele está sendo negociado, pelo menos no momento que eu gravo a aula, essa aula aqui, no dia 22 de agosto, ele está sendo negociado a 120, na casa dos R$ 120, né? Tá entre 120 e 120,50. Tá navegando por esse valor aí. No exato momento que eu tirei o print, estava R$ 120,20. Existe um desconto em relação de aproximadamente R$ 3 aí, em torno de R$ 3 no preço de subscrição. Então, é um desconto que não é desprezível, né? Isso daí equivale a pelo menos uns 3 ou 4 meses de rendimentos pagos, né? Pelo menos 3 meses, né? De rendimentos pagos. Então, é um desconto interessante para subscrever. Não é nada de outro mundo também, é importante deixar claro, mas existe um desconto. E o fator de subscrição vai ser de 14,27%. Isso significa que se você quiser saber quantas cotas você vai ter direito, você pega lá a quantidade de cotas que você tem e multiplica por 0,1427. Por exemplo, se você tem 100 cotas, você multiplica por esse valor aí, você vai chegar ao número de 14,27. Arredonda para baixo. Se você tem hoje 100 cotas do VISC, você vai ter direito a 14 novas cotas a serem subscritas por esse valor de 117,9. Se você tem 10 cotas, multiplica 0,1427, isso aí daria 1,427. Então, arredondando para baixo, uma cota. Se você tem 10 cotas, você só vai ter aí a subscrever uma nova cota, tá? Então é assim que se calcula a quantidade de cotas que você vai ter direito baseado no fator de subscrição. A data de limite de subscrição também já está aí quase no limite, né? Vai ser na próxima terça-feira, dia 29 de agosto. Então é o último dia que você vai poder avisar lá para sua corretora que você quer exercer os seus direitos de subscrição. E a data de liquidação, ou seja, quando o dinheiro tem que estar na conta da corretora para poder fazer o pagamento referente àquilo que você solicitou, vai ser no dia seguinte, na quarta-feira, dia 30 de agosto. Então você tem até a terça-feira, dia 29, para poder informar para a corretora, exercer os seus direitos, dizer quantos você quer, e no dia 30 você tem que deixar a grana lá na conta corretora. Vai existir período de sobras também, nesse caso do VISC, porque nem todas as cotas, nem todos os direitos que são disponibilizados são exercidos por seus cotistas. Então, tudo isso que sobrar volta para o bolo e vai existir, então, um novo período de subscrição para quem tiver participado da primeira etapa e quiser subscrever ainda mais cotas. Entre 1º de setembro e 6 de setembro vai existir esse período de sobras, que a gente ainda não sabe no fator que vai depender de quanto sobrar, mas aí, novamente, se você tiver subscrito nessa primeira etapa, nessa primeira período de preferência, na fase de sobras, vai ser disponibilizado lá na conta da sua corretora exatamente quanto você vai ter direito. Você pode subscrever total ou parcialmente, tá? O valor total ou apenas uma quantidade das cotas que você tiver lá direito a subscrever. E depois, a data de liquidação das sobras vai ser só no dia 14 de setembro. Então vai ter uma folguinha aí para você encontrar dinheiro caso você queira participar da parte das sobras também. Agora vamos chegar para talvez a parte mais importante, que é justamente a destinação de recursos, né? Para que eles estão levantando essa grana? Para adquirir a participação em 3 novos shopping centers, tá? Então, potencialmente eles devem adquirir a participação em 3 novos shopping centers, que é o Shopping Conjunto Nacional, lá de Brasília, um shopping bem antigo, lá de 1971. Eles querem comprar 6% do Shopping Conjunto Nacional, quase 30% do Natal Shopping já tem mais de 30 anos também, de 1992. E o shopping Via Sul Shopping, lá de Fortaleza, esse um pouco mais recente, de 2008, aqui seria 45% do shopping, né? Quase metade da participação do shopping. O interessante dessa emissão é que eles pretendem captar até 305, mas na verdade pode chegar até quase 400 milhões, mas a destinação de recursos está prevendo apenas 283 milhões. Então, se eles forem bem-sucedidos e conseguirem captar toda a grana que eles pretendem, isso pode inclusive sobrar recursos para eles diminuírem a alavancagem do fundo, tá? A alavancagem do fundo tá
Está controlada, tá? Mas o passivo sobre ativo do fundo está em quase 30%, tá? Passou de 30%, já começa a ficar já vira um ponto de atenção, está na casa de 27%. Isso aí pode ser um ponto interessante para poder eles pagarem alguns das CRIs, são algumas das dívidas que eles têm para poder diminuir os custos com juros que o fundo tem. Está controlado, não é um custo alto, ele consegue gerar mais retorno do que está pagando de juros, mas se sobrar dinheiro aí ainda tem esse bônus, né? Além de estar adquirindo bons ativos, que vai gerar um cap rate estimado de 8,9%. Aqui, o que é que significa esse cap rate? É baseado nesse valor de aquisição. Em média, quanto isso vai gerar por ano? Deve gerar em torno de 8,9% em relação ao valor investido, tá? Ao montante que eles estão pretendendo investir nesse shopping. Tá? Os 3 shoppings são administrados pela mesma empresa, pela Anchor e Van Air. E com caso essa transação seja bem sucedida, seja concluída, o portfólio do VISC ele vai passar de 20 para 23 shoppings, distribuído em 14 estados, então ele vai ganhar aí mais 2 estados, vai continuar presente nas 5 regiões, que ele já está assim, e sendo administrado por 9 administradoras distintas, tá? O VISC é aquele fundo imobiliário de shopping que tem aquela tese de diversificação. É o fundo mais diversificado de shopping centers e vai ficar ainda mais caso essa nova emissão tenha sucesso, tá? Então, para decidir participar, aquelas perguntinhas, eu até adicionei uma nova perguntinha, que eu não tinha falado na aula sobre o BTLG, que basicamente é o seguinte: você gosta da gestão e do fundo? Se você é cotista, provavelmente sim, seria a sua resposta. Você acredita que os ativos-alvo vão agregar valor ao fundo? Essa também é uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes os fundos colocam mais do mesmo, ou colocam até um ativo que não seja tão interessante assim. E no caso do VISC, eu também vejo o potencial desses ativos, vai melhorar a diversificação do shopping, vai aumentar o cap rate em relação ao que ele tem atualmente. Então eu acho que são ativos que vão agregar valor ao fundo, e se a emissão em si, mais do que até os ativos, for bem sucedida, pode sobrar até dinheiro para poder ele abater um pouquinho, diminuir um pouquinho a alavancagem do fundo. Então isso também é um ponto positivo em relação a essa emissão. O preço de subscrição está descontado em relação ao preço de mercado? Sim. O preço de subscrição está um pouquinho abaixo do preço de mercado. Nada também de outro mundo para você fazer loucuras, mas está abaixo. E aqui outro ponto que é bem importante você levar em consideração é: você tem condições de exercer seus direitos sem prejudicar sua alocação? Se você já tiver uma participação grande no VISC, exercer seus direitos vai deixar uma participação ainda maior, que vai distorcer um pouco e trazer um pouco mais de risco para sua carteira. Se for assim, não precisa fazer ela totalmente, né? Você não é obrigado a subscrever totalmente, você pode subscrever parcialmente também. É importante que você saiba disso, ou até mesmo fazer arbitragem. Você pode vender lá a mercado uma quantidade de cotas lá aos R$120, subscreve a 117 e ainda fica com um lucrozinho no bolso. Então é uma outra alternativa para ser feita quando você está participando de emissão de cotas em que ou você não quer ou você não tem condições financeiras de exercer a totalidade dos seus direitos. Você pode fazer isso, arbitragem. Você vende a mercado para um valor mais alto e subscreve para um valor menor. Vai demorar 1 ou 2 meses aí para você receber os rendimentos dessas novas cotas até elas serem convertidas, mas vai gerar algum resultado financeiro para você também, tá? Então, essas foram as informações sobre essa nova emissão de cotas do VISC11. Espero que ela tenha esclarecido a maioria das suas dúvidas, e se tiver qualquer outra dúvida é só você deixar aqui embaixo na área de comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui também aqui embaixo, clicando no botão vermelho que diz inscrever-se. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço.